Sou Thaís Ferreira, repórter do Diário do Comércio, direto dos estúdios da BMF Bovespa. No Diário do Comércio Entrevista de hoje, vamos falar sobre Venture Capital. Nosso convidado é Eduardo Caroni, sócio fundador da Next2 Investimentos. Eduardo, como que a gente pode definir o que é Venture Capital? Quando a gente fala de Venture Capital, a gente está falando de uma categoria de investimento que é aplicável a empresas que têm um determinado porte ou num determinado momento da vida da evolução dessas empresas. Como é que a gente diferencia ele em relação vamos dizer, aos primeiros investimentos que uma empresa recebe? Normalmente a gente tem o que a gente chama de uma primeira rodada, que é hoje o investimento anjo. Tá? O investimento anjo, ele é feito via de regra por pessoas que são próximas de quem está empreendendo. Tá? É muito comum a família investir, é muito comum amigos ou colegas do trabalho investirem, tá? Mas é um investimento aí que normalmente começa na casa aí de uns 20 mil reais para colocar alguma coisa de pé, um protótipo ou alguma coisa minimamente viável que demonstre qual é a utilidade, enfim, do serviço ou do produto. E você pode chegar a ter investimentos anjo que chegam até 300, 500 mil reais. Tá? A partir daí, você entra numa categoria que a gente chama de investimento semente. Tá? Que é o cara que faz, enfim, normalmente já são pessoas mais estruturadas, que já têm um histórico maior em cima de investimentos em empresas iniciantes. Existem fundos de capital semente e existem também muitas empresas que por ter um segmento correlato, por trabalhar, enfim, no setor daquela startup, podem fazer também um investimento que vai levar a empresa para a próxima fase. O investimento semente, ele costuma variar aí, a partir dos 500 mil reais, que é onde morre, né, vamos dizer, o investimento anjo, ele vai até uns 2 milhões de reais mais ou menos. Tá? Daí em diante, quando a empresa já tem um objeto, ou seja, um produto ou um serviço, já tem uma vida, já tem uma equipe, muitas vezes você já tem receita e você já tem empresas que atingiram o break-even, ou seja, a gente costuma brincar, a empresa que já consegue pagar as próprias contas, né? Já saiu da casa dos pais e consegue pagar as próprias contas. E aí você entra no Venture Capital, né? Que os investimentos podem começar na casa de 2 milhões de reais, e aí você tem investimentos do volume mais variado possível. Isso depende muito do uso do recurso. Tá? Mas enfim, aí são outros 500. E qual é o perfil da empresa que os investidores de Venture Capital mais procuram hoje? Existe um setor que existe uma procura maior? Tem gosto para tudo, né? Tem gostos muito pessoais. Você tem empresas que criaram áreas que a gente chama de Corporate Ventures. Então, uma empresa do setor, sei lá, de tecnologia na área de saúde, né, pode criar uma área interna para fazer investimento de Venture Capital em startups da área de saúde. Né. Hoje, se você for olhar para o mercado como um todo, né, e aí tem um pouco de moda também, né, tem perspectiva, mas também tem um pouco de moda. E tem uma moda agora? Tem. Hoje acho que a fintech está um pouco mais na moda, né? As startups do segmento financeiro estão um pouco mais na moda. Assim como há pouco tempo atrás o crowdsourcing foi uma coisa que estava mais na moda. Enfim, que é quando você consegue compartilhar serviços na internet. Então, se você tem uma demanda específica aqui no Brasil, mas tem pessoas em qualquer lugar do mundo que podem prestar esse serviço para você, você coloca isso na internet e você disponibiliza esse serviço para o mundo todo. Isso é o crowdsourcing. Isso já esteve muito mais na moda, hoje já é um setor um pouco mais consolidado. A fintech hoje ela tá num processo de criação de empresas, de consolidação, mas tem alguma coisa em comum entre todos esses negócios, e até quando se fala de grandes empresas como Uber, enfim, boa parte dessas startups elas estão atingindo clientes insatisfeitos. Então, se você, e eu acho que boa parte dos brasileiros é insatisfeita com o seu banco, é uma ótima oportunidade você dar uma opção melhor para o cliente, né? Com menos custo, com menos tarifa, com atendimento mais personalizado, tá? Do que você, enfim, continuar com o teu atendimento do banco. Se você é mal atendida no teu banco, se você é mal atendida num táxi, se você é mal atendida por um prestador de serviço,
de cara já é uma oportunidade de mercados que são consolidados, então tem um grande potencial de crescimento de volume de negócios, tá? Você não precisa ter um grande potencial de crescimento do setor em si, você pode brincar de rouba-monte. Então tira cliente do banco, tira cliente de corretora, tira cliente de uma série de lugares, oferece um serviço mais direto, mais eficiente, mais digital, porque todo esse povo novo que está vindo aí, os universitários hoje, os profissionais amanhã, são pessoas que têm uma cabeça e funcionam de forma muito mais digital. São pessoas que não vão mais numa agência bancária, né? São pessoas que usam muito menos os serviços que existem hoje e querem cada vez mais estar na internet. O mesmo telefone acho que está perdendo um pouco da função, né? Coisa engraçada, mas você usa o seu telefone para joguinho, para internet e para aplicativos. Para falar com as pessoas, eu acho que de fato está reduzindo bastante. E qual é o momento ideal para uma empresa procurar esse tipo de investimento? A gente falou das três faixas, né? A startup pura, que é aquele cara que tem eventualmente um PowerPoint, ele vai falar com família e amigos, né? Isso, enfim, no momento que ele conceber a ideia de produto ou serviço. O seed, normalmente, é quando você já tem o conceito comprovado. Então, eu tenho um produto ou um serviço que ele tem demanda. Você não precisa ter uma empresa lucrativa ou grande, mas você já tem um clientezinho aqui, outro ali, você está fazendo uma prova de conceito do que é o teu produto ou o teu serviço. Tá? E o Venture Capital, via de regra, você já tem que ter um pouco mais de estrutura, até porque são aportes maiores, né? E é fundamental você saber qual é o uso do dinheiro. Não adianta você pegar 3 milhões de reais e você queimar com marketing, com uma série de coisas que podem trazer algum resultado, mas não talvez da forma mais eficiente. E como que uma empresa pode se preparar para receber esse tipo de investimento? Olha, lidar com o investidor tem algumas bases. Eu acho que a principal base é transparência, qualidade de informação e um bom relacionamento. Tá? Então, você ter os seus números em dia, você ter os seus indicadores em dia, você saber quantos usuários você tem, você saber coisas básicas, né? Como, por exemplo, uma métrica que a gente olha muito, que a gente chama de custo de aquisição de cliente. Né? São basicamente suas despesas comerciais divididas pelo número de clientes que você ganha no mês. Você sabe que para cada cliente que você vai trazer para dentro, você precisa gastar 15, 20 reais, por exemplo. Tá? Neste caso, você tendo as suas métricas, você tendo o seu conceito, fica muito mais claro você virar para o investidor e falar assim, olha, eu preciso de 1 milhão de reais para conseguir 5 mil clientes, por exemplo, ou enfim, o número que seja, e com esses 5 mil clientes eu vou ter uma receita média de XYZ. Então você consegue ter muito mais estrutura na hora de pedir dinheiro, você precisa ter seus indicadores em dia, seus números em dia, boas projeções, e você precisa também oferecer transparência e governança, né? Então, fornecer informações com uma periodicidade razoável para o investidor, manter seus números atualizados, mandar para ele. E é importante também, depende obviamente da fase, mas você tem que dividir decisões. Essa é uma grande diferença de você ter uma empresa própria para ter uma empresa com investimento. Então a decisão de juntar ou comprar uma outra empresa, a decisão de trazer um próximo aporte de capital, a decisão de fazer investimentos relevantes, são todas decisões que daquele momento em diante vão ser decisões divididas. Então estabelecer uma boa regra de jogo também é uma coisa muito importante, mas o investidor também ajuda com isso. E quais são as perspectivas de crescimento para Venture Capital no próximo ano? Olha, eu acredito, até porque 2015 e 2016 foram anos, enfim, houve bastante investimento, mas não houve um crescimento expressivo. A gente está hoje, enfim, muita gente segurando investimentos e muita gente com medo de crise, de problemas adversos. Então eu acredito que a perspectiva agora é melhorar bastante com um novo cenário econômico e político que se desenha, eu estou falando de Brasil naturalmente, né? Mas a expectativa é sim, a gente tem um crescimento bastante bom para os próximos anos. Eduardo, muito obrigada pelas informações e para mais informações acesse decomércio.com.br.